Fernanda. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Sueli. Eu sou o Luiz Antônio. Nós somos a família Oliveira Silva. Bem-vindo à nossa residência, para saber da nossa rotina. A gente vai contar um pouco da gente. Cada um de nós vai dar um relato seu de como chegamos até a Vila Otário. Eu já venho de família presbiteriana, tá? Eu sou nascido e criado dentro da igreja presbiteriana. A minha mãe era a dona Jandira, ela é membro da Igreja Presbiteriana da Penha. Ela é uma das fundadoras daquela igreja. Minha mãe frequentou aquela igreja há mais de 30 anos, né? E eu fui criado dentro daquela igreja, desde novinho, na escolinha dominical e tal. Depois a gente cresce, vai ficando adolescente, né? E vai, vai mudando, né? Algumas coisas da gente vai mudando. E eu também tive um problema que eu perdi o meu pai muito cedo e me deixou assim meio bronqueado com o mundo, coisa de adolescente, né? Aí me afastei por um período da igreja, fui para outras religiões, outras denominações também, e mais tarde passei a não frequentar nenhuma. Aí eu namorava com a Sueli, namorei com a Sueli 13 anos eu namorei. Namorei com a Sueli 13 anos. A Sueli tinha, assim, uma simpatia grande pela igreja evangélica, mas não tinha religião nenhuma também, não. Ela não tinha religião. Aí, mais tarde, nos casamos, né? E logo veio a Fernanda. A Fernanda veio a nascer e a minha esposa sempre me cobrava, assim, que a gente tinha que ir numa igreja, que a gente tem que ir na igreja, não pode vou crescer minha menina sem ir na igreja. Aí a gente foi para a igreja, aí eu falei, vou arrumar uma igreja, porque ela frequentava a Igreja da Graça. Não, eu frequentava na realidade eu frequentava diversas igrejas, né? Eu também venho de uma família de bastante irmãs, nós somos em 8, meu pai era militar, então meu pai, ele sentia muitos filhos, então ele, nas horas vagas dele, que ele tinha assim, ele trabalhava de pedreiro para ajudar a criar a gente. Minha mãe não trabalhava, e a minha mãe era assim, ela levava a gente em diversos lugares, ora no espiritismo, ora no catolicismo, ora numa igreja evangélica. Então ela era muito eclética, assim, gostava muito dessas coisas. E na realidade eu não me sentia bem em nenhuma desses lugares. Eu me sentia bem numa igreja evangélica, eu sempre me senti bem, mas ela fazia com que a gente ia, a gente acompanhava a minha mãe. E teve um período que eu falei, não, né, numa igreja que eu vou, e comecei a ir. Teve momentos que ela também veio comigo, algumas irmãs também vieram. E aí comecei a namorar com o Luiz, nós não íamos em igreja, ele tinha a religião dele, eu tinha a minha. Mesmo assim, nós nos casamos. E eu sentia muita falta, assim, de ir para a igreja, muita, muita. A igreja que eu frequentava, ele não queria. Foi uma vez e não gostou e disse que não ia. E o que eu sentia falta era de os dois compartilhar do mesmo lugar. Eu queria a minha família ali, eu e ele indo na mesma igreja. E até que veio a minha filha Fernanda, e aí eu comecei a ficar realmente no pé dele, falando que a gente precisava ir em alguma igreja. E até que ele conheceu o seu Roberto, não foi, Zi? O seu Roberto era um diácono da igreja de Vila Lars. Vila Lars. Que era perto da nossa casa, inclusive. Era nosso vizinho. Ele era nosso vizinho quando a gente morava ali no Solar, ali na São Florencio. Aí, o que aconteceu? Ele foi fazer um frete para mim, era um frete mais ou menos demorado, era longo, era lá em Jacareí. Aí eu estava com ele, que precisava de mim para retirar o material lá. Aí a gente foi conversando e tal, e ele perguntando para mim, pô, Luiz, você é de alguma igreja? Eu falei assim, olha,
Eu fui criado dentro da Igreja Presbiteriana da Penha. Ele olhou para minha cara e falou, o quê? Eu falei, é a Igreja Presbiteriana da Penha. Até aí eu não sabia que ele era da Igreja Presbiteriana também. Ele falou, mas da Igreja Presbiteriana da Penha? Eu falei, sou batizado naquela igreja, sou criado dentro daquela igreja, mas hoje não vou mais na igreja, não tô sem igreja nenhuma e tal. Hoje ele falou, você parou de ir na igreja por quê? Eu falei, eu tive problemas, perdi meu pai, o tempo passou e eu acabei não indo e tal. Mas você lia a palavra? Eu falei, lógico que lia a palavra. Se eu ia na igreja, eu lia a palavra, lia tudo, participava, ia na escolinha dominical, depois ia nos jovens, ia tudo, mas eu não vou mais na igreja. Aí tal, ele parou. Ele não falou mais nada. Parou de tocar no assunto, não falou que era da Igreja Presbiteriana, não falou nada para mim. Aí chegamos lá no local, tinha que esperar um pouquinho e tal, aí começamos a conversar novamente. Ele do nada olhou para minha cara e falou assim, pô, já não tá na hora de você voltar para a igreja, não? Você não acha que já passou da hora? E continuou calado, desceu do caminhão, foi lá, pegou a nota, olhou para minha cara e falou, vamos entrar para carregar. Não tocamos mais no assunto. Aí chegou, voltamos, né? Aí eu perguntei para ele, onde é que é a sua igreja? Ele falou, pô, a igreja aqui, ó, nessa rua aqui, ó. Era praticamente atrás de casa. Falei, mas tem igreja presbiteriana aí? Ele falou, tem, igreja presbiteriana de Vila Lais. Olhei para a cara dele e falei assim, amanhã eu vou na sua igreja. Ele olhou e falou assim, amanhã eu vou na sua igreja. Ele olhou para minha cara e falou, vai ser muito bem recebido. Passou. No dia que cheguei em casa, falei para a sua eleição, e arrumei a igreja para a gente ir. Amanhã nós vamos na igreja. Amanhã cedo nós vamos na igreja. Aí eu falei, ela falou, onde é que é a igreja? Eu falei, a igreja aqui atrás. Aí desci, fui no mercado, né? Passei lá na porta para saber onde é que era a igreja. Aí vi onde era a igreja, vi o horário, tudo, né? Fui para casa. Dia seguinte de manhã fui para a igreja. E foi uma bênção, porque o que eu tinha assim em mente era o seguinte, eu queria que o meu marido fosse comigo, que a minha família inteira fosse, que fosse uma igreja evangélica. Eu falei, não precisava ser a que eu estava frequentando. Se eu gosto de uma igreja evangélica, e ele foi criado na presbiteriana, e ele estava querendo voltar às suas raízes, eu falei, por que eu não vou na dele conhecer? E levo minha filha. E foi aí que tudo começou. A Fernanda tinha uns 6 meses, 6, 7 meses mais ou menos, nós fomos, eu lembro que, como se fosse hoje, teve o culto, depois a gente foi para a escolinha dominical e nós frequentamos, estávamos lá todos os finais de semana. E foi uma bênção, sabe? Foi uma igreja assim que despertou bastante interesse na gente. Nós ficamos lá durante muitos anos, ajudamos bastante. Até que nós mudamos, né, Zi? A gente estava morando aqui perto e fomos morar lá na Avenida Pasteiro, que é perto dessa igreja de Vila Otália. E às vezes a gente vinha nessa, mas só que ficava muito ruim o trânsito ali A gente pegava muito trânsito para ir até a Vila Lais. E até que a gente deixou de ir. Teve um período que nós deixamos de ir. Acho que mais de 1 ano deixamos de frequentar a igreja. E a Fernanda cobrava muito isso. E saímos para procurar uma igreja, até que achamos a igreja de Vila Otália, isso. Sempre, desde que eu me lembro, eu vou para a igreja, né? Então eu me lembro de ir para a igreja de Vila Lais, eu me lembro dos diáconos, das crianças, que eu tinha amizade. Eu me lembro daquela rotina e também me lembro que a gente mudou de casa e que a gente acabou parando de ir. Não teve nenhuma confusão, não teve nenhuma briga, mas a gente foi parando de ir. E eu lembro de acordar no domingo e meu pai tá sentado no sofá assistindo Fórmula 1 e a minha mãe fazendo alguma coisa na cozinha ou enrolando. E eu me lembro de pensar que parecia que tinha algo errado ali naquela rotina. Eu senti um vazio, a falta de alguma coisa. E eu lembro que na casa onde a gente morava, da janela do quarto da minha mãe, do outro lado da rua, tinha uma igreja. Eu não sei se era pentecostal, eu não lembro. Eu lembro que às vezes eu ficava na janela, assim, ouvindo eles cantarem. E aí eu comecei a pedir. Comecei a pedir pra eles, falar, a gente devia procurar uma igreja pra gente, a gente devia voltar aí na igreja. Até que a gente encontrou a Vila Otália. Não sei como que a gente encontrou, mas
Acho que eu tinha quantos anos, mãe? Você tinha uns 9 anos, porque na realidade, acho que até menos, viu, Fê? Acho que até menos. Ela falou que não lembra, né? Como que nós saímos à caça. Nós saímos na Avenida da Lila perguntando onde tinha uma igreja evangélica, e de preferência presbiteriana. Aí começavam a indicar pra gente, e a gente até que chegou até aquela pracinha, só que não tinha nada indicando o horário, nada, e a gente ficou assim meio perdido na época, e chegamos a perguntar para vizinhos e qual era o horário do culto. Aí eles deram mais ou menos o horário e a gente começou a comparecer. E ali a gente sentiu o abraço mesmo. A gente sentiu totalmente abraçado pelos irmãos ali. Foi uma sensação muito gostosa. Foi ímpar. Uma sensação ímpar. 2008, mais ou menos esse período que a gente começou a ir lá. E a gente sentiu, minhas filhas foram muito bem recebidas. Eu me senti extremamente abraçada. Extremamente, pelo pastor Lindbergh, foi ótimo. A recepção foi excelente, tanto que a gente não sentiu mais a necessidade de procurar uma outra igreja, não sentiu a necessidade de voltar para Vila Lais. Mesmo a gente mudando para cá, a gente não voltou para Vila Lais, a gente continua na Vila Otália. Porque, na realidade, eu vou responder por mim. Aqui na Vila Lais, é como se eu estivesse me alimentando de leite. E quando eu fui para Vila Otália, eu já senti o gosto da comida sólida. E é assim que eu vi o meu crescimento espiritual. Eu sei que durante um período grande, eu fiquei assim meio que invisível na igreja. Eu tinha compromisso lá, eu acabava não indo. Não me envolvia muito. Mas eu orava muito para que Deus me usasse, para que Deus me tocasse, para que ele tirasse aquela sensação de preguiça, tá? Porque às vezes tinha reunião de domingo, de sábado, e o que eu pensava? Eu levanto 5 horas da manhã todo dia, eu vou na igreja no sábado, não vou ficar em casa. E era essa sensação que eu tinha. E aquilo, de uma certa forma, foi me incomodando. O Espírito Santo de Deus, ele foi me incomodando, sim, que, vamos sacudir a poeira, vai para a igreja, sim. E eu sentia que essa necessidade também vinha das minhas filhas. Bom, eu cresci na igreja presbiteriana de Vila Otália. Eu não me lembro muito bem da presbiteriana de Vila Lais, que foi onde eu nasci, né? Mas eu me lembro mais, eu tenho lembranças da Vila Otália, tenho lembranças da escola dominical, eu tenho lembranças de todo domingo a gente ir, principalmente de manhã, né? Que é onde tem a escola dominical. Os meus pais valorizavam muito a importância da escola dominical para as crianças, principalmente. E apesar de a gente ir para a igreja, eu sentia que era algo um pouco mecânico. A gente ia, só que era mais tipo, é domingo, vamos para a igreja, mas não sentia como se fosse algo, nossa, interno, né? Interno, tipo, mas que fosse, domingo, vamos seguir a rotina. Algo meio mecânico. Eu acho que a gente começou realmente, não digo não só por mim, mas todo mundo aqui, a gente começou e se aproximou realmente de Deus, tendo intimidade com Ele depois de uma mudança, né, que todos nós passamos. Sim. E foi quando Deus mostrou que nos momentos difíceis é onde Ele mais se faz presente. Nos momentos difíceis foi quando Ele mostrou que a gente não estava sozinho, de que Ele seria o Deus Consolador, de que Ele estaria sempre nos rondando e nos protegendo. E muitas vezes a gente passa por um momento ruim e a gente olha só para o que está acontecendo e esquece que Deus tem um olhar muito maior, que Deus tem uma visão ampla do futuro, do passado, do presente, e que Deus sabe o que essa situação ruim vai fazer você se tornar dali para frente. Sim. Tipo, o quanto você vai se aproximar dele, se amadurecer em fé, mas também amadurecer como pessoa, ao mesmo tempo sair da sua bolha de perceber os problemas reais da vida, entende? E eu lembro também que nos louvores, na igreja de Vila Otália, enquanto estavam louvando, eu orava muito, e eu pedia que o Espírito Santo de Deus me usasse, que eu queria ser mais participativa na igreja. E parece que
eu senti um toque. E as coisas foram tendo assim uma desenvoltura tão grande que aí eu já não comecei a ser tão invisível na igreja. Invisível que eu digo que praticamente eu não participava de nada, eu não queria me envolver com as coisas da casa do Senhor. Aí as coisas começaram a acontecer. Teve irmã que pediu para eu fazer isso, e aquilo já me agradou, e eu fui, e eu comecei a abraçar. Me pediram para dar aula para as crianças. Aí para as crianças, eu vou ser sincera, eu sempre quis, mas eu não queria que isso partisse de mim. Eu queria que as pessoas enxergassem em mim que eu tinha jeito, que eu tinha capacidade para dar aula para as crianças. E foi exatamente isso que ocorreu. Me chamaram para dar aula para as crianças, aí eu simplesmente me apaixonei, né? E eu ficava durante a semana preparando, porque eu dava aula para os pequenininhos e as crianças são muito visuais. E eu ficava a semana inteira recortando e elas me ajudavam muito nisso, nas ideias. E semana inteira, a família inteira recortando. Recortando e tendo ideias de como que eu podia demonstrar a história através de ilustrações. Então foi assim, um movimento da família. E eu sentia a mão do Senhor em tudo. E eu levava e as crianças ficavam simplesmente assim, maravilhadas com aquilo que eu estava levando e contando para eles. E era algo assim tão simples, tão irrelevante para mim, e no fim Deus ali estava me usando. E até que o meu marido foi diácono, e a família, e daqui a pouco eu já me vi na diretoria, e a minha filha já se viu também na diretoria da UMP, e a gente foi se envolvendo muito. E a gente precisou, literalmente nós precisamos passar por tudo que nós passamos. Porque foi o momento que a gente se achegou mais a Deus, que eu vi assim a sua glória. Eu vi a glória do Senhor na nossa vida. Respira para não chorar. Entendeu? Não vou chorar. Eu vi a glória do Senhor na nossa vida, eu vi o poder dele na nossa vida. O Senhor, ele manda anjos. Talvez se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, eu estaria ainda na minha bolha. Essa é a verdade. Eu não teria a oportunidade de conhecer outras irmãs. Talvez eu não teria contato com irmãs que eu olhava e falava assim, nossa, não tem muito a ver comigo a amizade dela. E hoje são pessoas que eu quero no meu meio. E Deus, ele abre horizontes. Deus, ele resplandece. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo, pela minha família, por tudo que ele nos dá, pelo calor dele que a gente sente na minha casa, pelas minhas filhas, pelo meu marido. E eu falo para o meu marido que eu estou com você até o fundo do poço. A gente vai escalando, respira, nem tem que afundar de novo. Mas nós estamos juntos. E a gente sente muito Deus aqui dentro. Então, era um momento que eu sempre quis mostrar a glória de Deus, sempre dar o meu testemunho em relação a isso, como que eu cheguei até a igreja, como que eu levei as minhas filhas. E o que a Beatriz falou para mim me comoveu muito, porque ela foi muito assim, certeira nas suas palavras, e isso, certeira e firme. E eu, como mãe, nossa, eu fiquei assim, maravilhada, saber o quão Deus é importante na vida dela, o que Deus vem fazendo na vida dela, e detalhe, como ela tem os olhos atentos para pequenas, grandes coisas que Deus faz, porque as grandes é muito fácil, né, a gente enxergar, olha o que Deus fez, é enorme, mas você levantar e estar vivo, dai graças a Deus. E hoje a gente vê que os perrengues, as coisas boas, as coisas ruins, a gente sempre entrega ao Senhor. Principalmente as coisas ruins, gente, vamos dar graça, porque Deus está à frente. Deus, ele abre caminhos. Então, não temos o que temer. Nós temos um Deus do impossível, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E vamos tocar nossa vida, confiando de que Ele está à frente e cumprindo as suas promessas nas nossas vidas. Como a minha irmã falou, né? A gente teve uma mudança aqui em casa, que na verdade
vira a nossa vida de ponta cabeça. Assim, nos afastou de pessoas que a gente era muito próximo, mudou a nossa rotina, não só a nossa, mas a de todo mundo, dos meus pais. Inclusive, eu cheguei a mudar de escola, e era um momento, assim, da vida que eu me sentia muito impotente em relação às circunstâncias, e às vezes, quando você está no olho do furacão, você não enxerga mais nada além do caos. E foi a partir desse período que Deus me mostrou 2 lições muito preciosas. A primeira é sobre o quão importante é a gente ter uma relação sincera com Deus, verdadeira. Porque às vezes a gente está passando por vários problemas e a gente só fica, tipo, orando superficialmente. Ai, Senhor, me ajuda com isso, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso de ajuda nisso. E era assim que eu fazia, e isso não adiantava para mim, eu não me sentia nem um pouco melhor, eu não me sentia nem um pouco mais próxima de Deus, eu não me sentia nem um pouco mais sábia, e meu coração continuava angustiado. E eu até me lembro do dia que me veio na cabeça do nada aquele versículo da Bíblia, que eu nem sei a referência, mas é que entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai, que vem em secreto, também em secreto te recompensará. E aí eu entrei em um dos quartos aqui de casa, já era de noite. E pela primeira vez em meses, eu fui realmente sincera com Deus. Então, tipo, seja sincero, de verdade. Senhor, eu não consigo perdoar fulano. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Senhor, eu tô com raiva. Parar de querer para Deus ser um espírito evoluído, que você não é. E aí, quando eu parei para ser realmente sincera com Ele, chorei, falei. Quando eu terminei, e eu abri a porta do quarto, nada tinha mudado. Mas dentro de mim, parecia que Deus tinha tirado 1 quilo das minhas costas. Eu me sentia leve, eu sentia que eu estava pisando em nuvens. E eu falei, caramba, né? O quanto isso é precioso. A gente realmente parar em um pedaço do nosso dia para contar para Deus o que está acontecendo de verdade. Não ser superficial, mas de verdade. Parar e falar com Ele e tirar esse tempo de relação com Ele, porque Ele quer muito escutar. E aí as coisas foram passando, a gente foi se habituando, Deus foi tirando pessoas da nossa vida, foi tirando máscaras, as máscaras foram caindo e a gente vai, às vezes, se sentindo desamparado diante das circunstâncias. Mas também outra coisa que Deus mostrou pra gente aqui em casa é que quando Ele fecha uma porta, Ele com certeza abriu uma janela, é você que não tá olhando direito. E Ele vai levantando outras pessoas, e é tudo pela graça dEle, pela glória dEle, Ele vai levantando. E aos poucos a vida vai se refazendo, vai se moldando de outra forma, Ele vai moldando. E aí passou o tempo, né? A gente continuou indo para a igreja, acho que talvez agora de um jeito não tão mecânico, porque aquele velho jeito de pecador, né? A gente vai se acomodando, vai fazendo as coisas daquele jeito, e depois quando Deus vai lá e remexe, a gente acorda para a vida. E aí, acho que a gente foi convivendo mais na igreja, com os irmãos, pegando mais intimidade. E a segunda lição muito preciosa que ele me ensinou foi o quanto é importante que a gente trabalhe para Ele, que a gente faça as coisas para a glória dEle, o quanto é importante a gente viver em comunidade, a gente estar perto de pessoas que nos aproximam dEle, e estar trabalhando com essas pessoas, e estar ensinando essas pessoas e aprendendo com elas também. E aí, às vezes, eu lembro de olhar algumas pessoas na igreja que trabalhavam muito e eu pensava, nossa, se não fosse essa pessoa, não sei o que seria. Se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria do grupo de louvor. Se não fosse essa pessoa, eu não sei o que seria da escola dominical. Se não fosse fulano, eu não sei o que seria da parte das mídias da igreja. E às vezes a gente, por estar perto, vê que as coisas na vida dos irmãos também vão acontecendo. E aí foi que eu peguei cargos na federação, já participei da diretoria e fui tentando abraçar mais coisas com o passar do tempo. E aí Deus me ensinou que, na verdade, a gente precisa trabalhar para Ele. Ele não precisa do nosso serviço. Então, se algum irmão largar o osso, Deus não precisa de nada. Ele levanta outro, porque a obra dele não para. E a gente precisa muito trabalhar nessa obra, porque é isso que nos enriquece. Porque Ele quer ver a gente evoluindo, sabe? E o quanto é enriquecedor a gente tá com os irmãos e às vezes se magoar com o irmão e se resolver com o irmão.
E Deus vai nos mostrando também, isso eu aprendi muito assim, vendo a minha mãe. Quanto Deus mostrou outras habilidades que ela tinha que ela nem sabia que existiam. Verdade. Porque quando a gente se propõe para trabalhar para Ele, para estar lá para a glória dele, a gente precisa disso. Ele não precisa de nada. Se não for você, ele levanta outro. Mas a obra dele não para. E eu ter participado da federação também me ensinou muito sobre isso. Que o amor dele se manifesta de tantas formas diferentes. E são pessoas tão diferentes. E é um amor tão extenso que sai da bolha da sua igreja, que vai para outros países, outras igrejas, que têm hábitos diferentes, com pessoas diferentes. E a obra dele não para. E isso é tão bonito. É tão reconfortante saber que, assim, é muito maior do que eu, sabe? Vai além do seu próprio umbigo, vai além do caos que está acontecendo na sua vida. O amor dele vai além. Eu só sei que para mim, como mãe, é lindo demais. Eu fico extremamente emocionada em saber o que as minhas filhas estão falando, a relação delas com Deus. E hoje eu vejo aqui na minha casa a Fernanda, né, antes de dormir, fazer sua devocional. E às vezes a gente faz a devocional, nós 4 lá na minha cama, tudo empoleirado, e a gente lê a Bíblia, e o que você entendeu? O que você entendeu? A gente fica assim, sabe? Então vamos explicar. Mas é isso. Aí o Luiz, de vez em quando rola uma chamada oral, rola umas brigas, rola umas brigas também. Então esse momento é muito, muito gostoso. E às vezes eu vou, antes de sair para trabalhar, vou no quarto e dou um beijinho nela. Sempre, às vezes eu vejo na cabeceira, no criado mudo, a Bíblia aberta. Então eu sei que elas leram. E elas têm esse hábito. Isso para mim é maravilhoso, saber que eu pude entregar a vida das minhas filhas nas mãos do Senhor, entendeu? E saber, diante do que elas disseram, que para mim, muita coisa que elas disseram foi surpresa. A relação que elas têm com Deus. Isso para mim Senhor, pode me levar hoje, que eu tô pronta, porque para mim, como mãe, é maravilhoso ouvir isso, entendeu? E saber que elas o reconhecem como seu verdadeiro Deus, como Deus do impossível, Deus de amor, Deus de misericórdia. E isso para mim foi demais, assim. Eu acho que foi uma missão cumprida nesse sentido, né, Zi, para nós. Eu acho assim, eu agradeço muito, né? Nas minhas orações eu agradeço muito ter tido a oportunidade de criar minhas filhas de uma maneira diferente da que eu fui criado, entendeu? Que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Me afastei da igreja, tive outros caminhos, tive outra caminhada, tive muitos erros, alguns acertos, bastante erros. Quando a gente está fora da igreja, a gente está disperso a errar mais, porque você não tem no íntimo, aquela voz, aquele Espírito Santo que está contigo, que está te coordenando, que está te guiando, que está te avisando, entendeu? Quando você está longe da igreja, você perde uma série de situações do seu relacionamento, né, com Deus, né? Dentro da igreja, não, você já tem o seu relacionamento com Deus. E eu acho que, no tudo, se a minha mãe fosse viva, a minha mãe seria orgulhosíssima das netas, entendeu? Que a minha mãe era uma pessoa que ela conseguia chamar a sua atenção com um versículo da Bíblia, entendeu? Então ela chamava a sua atenção assim, ó, fulano, e ela soltava um versículo da Bíblia para você estar lembrando do que ela está falando para você, entendeu? Então minha mãe seria uma pessoa orgulhosíssima das netas, muito, tenho certeza disso. Porque a minha mãe era, vamos dizer assim, uma crente fervorosa, entendeu? Ela é muito fervorosa, uma pessoa muito adepta à leitura da palavra. A leitura da palavra para ela era uma obrigação diária. Não era um negócio assim, vou assistir minha novela das 8. Se estava na hora dela ler a Bíblia, ela não ia assistir absolutamente nada. Ela se trancava no quarto e estava lendo a palavra de Deus. Acabou a janta? Acabou. Deixava minhas irmãs lavando a louça, ela ia para o quarto. Você queria saber da minha mãe? Você tinha que esperar ela acabar de fazer a leitura dela. Ela não ia te atender. Era mais ou menos assim. E eu aprendi com ela e consegui criar
as minhas filhas e conseguir criar a minha família dentro da igreja. E estamos nos educando. Cada dia é um passo. Cada dia é mais um passinho que a gente dá. E hoje eu vejo a minha irmã Rita, né? Que ela também foi do espiritismo. Na nossa igreja, ai, eu fico com meu coração tão em paz em relação a isso. E eu sou tão grata ao Senhor porque ela foi assim, com tudo que aconteceu na nossa vida, ela foi uma irmã extremamente parceira. Ela foi uma mãe para mim, na realidade. Hoje é uma irmã assim muito, muito, muito querida. E eu vendo ela na igreja ali orando, uma pessoa que vem de uma denominação que não tem nada a ver com o que hoje a gente acredita, e ela ali orando, saber que crê na vida eterna. Para mim, eu só tenho que agradecer ao Senhor. O meu coração é muito grato por tudo que Ele vem fazendo. E todos os dias eu tenho um encontro com o Senhor. Todos os dias eu A tenho um gente encontro também com o tem Senhor. orado para Deus permanecer ela na igreja, que ela sinta a vontade de estar presente com a gente, entendeu? Eu oro todos os dias, eu sento no divã e eu falo para o Senhor, Senhor, hoje eu estou assim, meu coração está assim, eu estou sentindo isso por um irmão e eu sei que isso não te agrada, me ajuda, entendeu? Como a Fê falou, a gente tem que ser muito transparente diante do Senhor, porque nós somos muito falhos. Então eu sento no divã e eu falo exatamente tudo que está se passando comigo, eu falo do meu progresso espiritual. Eu sempre fui muito pedra 90, né? A pessoa falou, eu não gostei, na hora eu já falava. Hoje eu já tô melhorando em relação a isso, eu já tô sendo assim uma pessoa mais calma, já tô sabendo ouvir mais, saber o momento certo de, às vezes. Então, são coisas assim que eu sei que é o Espírito Santo de Deus que tá me moldando de acordo com a vontade dele, que realmente eu precisava disso. Eu era muito, sabe, explosiva, a gente não tem que passar a sujeira para debaixo do tapete. A gente está na igreja, a gente congrega com os irmãos, são diferentes personalidades. Uns a gente se dá melhor, não que não ame, eu amo a todos, mas uns a gente se dá melhor. Só que às vezes acontecem coisas que a gente realmente tem que saber falar pro irmão aquilo que te magoou. E colocar a sujeira para debaixo do tapete, eu também acho que não é saudável. Eu acho que nem Deus quer isso da gente. Porque o que Deus quer da gente é sinceridade. Se Ele quer sinceridade com Ele, como que eu não vou ser sincera com meu irmão de algo que aconteceu e não me agradou? Talvez aquilo que ela fez para mim, ela esteja também fazendo involuntariamente com outro irmão, esteja magoando da mesma forma. Então, isso que eu peço para Deus, que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê jeito para falar com meu irmão de algo que me magoou de alguma forma, e eu ter a sabedoria de ouvir onde foi que eu errei, porque eu não quero magoar o meu irmão. Então, nisso, hoje, eu penso muito, eu tenho uma certa empatia com as pessoas, eu sempre fui muito generosa, mas hoje eu procuro sempre me colocar no lugar do meu irmão. Se eu vou fazer aquilo, eu falo, eu gostaria que fizesse comigo. Se eu não gostaria que fizesse comigo, então eu não vou fazer. Então eu sempre Deus está me colocando nesse lugar para talvez seja para eu pecar menos. Então eu sinto que eu estou caminhando assim para ser uma pessoa mais calma, menos explosiva, menos tijolão, menos pedra 90, entendeu? Né, Zi? Ela tem esse jeito assim, explosivo e tal, mas a minha esposa é uma pessoa de coração. Gente, é uma manteiga esse coraçãozinho. Eu só tenho essa cascadura até demais, aqui. Até demais. Talvez seja alguma forma de defesa, né? Nossa, tomar chupeta de criança. As meninas falam assim, mas você não vai ficar chorando não, né? Eu falei, se eu sentir vontade de chorar, eu vou. Eu dei uma aqui, a Beatriz já fez assim, não vai chorar. E é isso, gente. O Senhor, ele vem nos abraçando, ele vem nos acolhendo, e às vezes, diante de tantas dificuldades, a gente parece que sente a face dele se afastar. Mas não se afasta, não. Ele está abrindo caminhos. Isso é certo, esse é certeiro. E logo a gente sente aquele calor, e uma coisa também que o Senhor
tá realizando o desejo do meu coração foi dar esse testemunho, porque eu sempre tive vontade de fazer isso. E quando o André veio falar para mim, eu saí até meio com as pernas bambas, porque eu falei assim, Senhor, o Senhor me ouviu, né? Que eu queria falar de como tudo isso aconteceu, eu queria dizer o quão é importante o Senhor na minha vida, o quanto eu o reconheço como meu único e eterno Salvador. Então foi uma relação assim hilária. E hoje eu vejo a minha relação com os meus irmãos da igreja, e às vezes eu quero descer, meu marido não quer descer. Tá, acabou o culto, ele não quer descer. E eu adoro falar, gente. Eu adoro falar. Sabe, eu acho que é enriquecedor isso, você tá ali falando com uma irmã sua, sabe, a mesma fé que você, é uma delícia isso. E falar das coisas que tá me incomodando, pedir oração. Ai, gente, é só Deus para nos deixar num ambiente desse mesmo. Só Deus. E hoje eu sinto prazer de ir à noite, e de manhã e à noite, e quando eu não vou à noite eu sinto vazia, parece que tá me faltando algo, parece que alguma coisa tá solta dentro de mim. Então eu faço o possível sempre para ir de manhã e à noite, e dessa vez eu vou sem preguiça, eu não vou com algo superficial, eu vou de coração, porque eu quero estar ali para ouvir, eu quero ali para aprender, eu quero estar ali congregando com os meus irmãos. Eu acho que uma lição que a gente aprendeu também foi a gratidão. Às vezes a gente pensa que precisa acontecer um negócio muito grandioso para agradecer a Deus. Exato. Mas é como minha mãe já tinha falado, é só abrir os olhos, você acordar já é a sua primeira bênção de Deus no dia. Então, nós recebemos bênçãos diárias de Deus. O alimento na nossa mesa, o acordar, a nossa família, o nosso trabalho, nós chegarmos em segurança todos os dias. Deus nos proteger todos os dias, isso por si só já é uma bênção. A minha mensagem, assim, para a igreja, né? Hoje eu sou um membro da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, eu e minha família. Eu sou um pai de família que, se eu fosse morrer amanhã, morreria satisfeito, porque eu cumpri a minha missão de colocar as minhas filhas dentro da igreja, pelo depoimento delas, eu consegui fazer por elas que elas fossem, na idade delas, melhor do que eu fui na idade delas. Na idade delas eu não tinha toda essa consciência, todo esse relacionamento com Deus. Eu não tive isso na idade delas. Consegui proporcionar isso para elas. Quer dizer, consegui fazer por elas melhor que foi feito por mim. E espero que elas façam pelos filhos dela melhor ainda do que eu fiz por elas. Eu acho que é assim que tem que ser, é assim que a gente busca servir a Cristo. Servir a Cristo começa dentro da sua própria casa. O servir a Cristo começa na educação dos seus filhos. O servir a Cristo começa no teu relacionamento com a tua esposa. Um relacionamento respeitoso, um relacionamento de carinho, de compartilhar, né? É o compartilhar. Família é compartilhar. Então compartilhe Cristo no coração de todos. Que você vai ter uma casa com bastante harmonia. Não pensa que não vai ter briga, que não vai ter discussão, isso vai. Vai ter briga, vai ter discussão, mas vai ser diferente, tá? Porque o perdão vem mais rápido, o esquecimento daquela briga vem mais rápido e a união floresce muito bem. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado por tudo. A mensagem que eu tenho para a igreja de Vila Eutália e para os cristãos, né, é que nós não nos deixemos abalar por um momento ruim, que nós não podemos permitir que isso nos afaste de Deus. É sobre enxergar Deus até no caos, é sobre enxergar que Ele está do seu lado e dizendo que você não está sozinho e que Ele está enxergando toda a sua dor e que tem um motivo para aquilo estar acontecendo. Mesmo que a gente não entenda no momento, ou até que depois de um tempo, mesmo assim, a gente não entendeu porque aquilo aconteceu. Mas Deus tem uma sabedoria muito maior do que a nossa e Deus sabe por quê
aquilo aconteceu na sua vida, que foi para amadurecer a sua fé, foi para você se aproximar cada vez mais dele. Então, que nós não nos afastemos dele, que nós possamos sempre manter os olhos fixos nele, não no que está acontecendo ao nosso redor ou no que está acontecendo na nossa vida, mas olhando sempre para ele. Acho que a mensagem que eu deixo pra vocês é que Deus é bom, independente das circunstâncias, independente de você entender ou não o que tá acontecendo. Deus é bom e nada muda isso. E repita isso sempre pra você, até que internalize no seu coração. Deus é bom. E a mensagem que eu deixo para os nossos irmãos é que o relacionamento nosso com Deus é inegociável. E que Deus, Ele nos abraça de uma tal maneira que a gente se sente extremamente acolhido e que, independente do que a gente passe, por maior dificuldade que a gente tenha na nossa vida, e como é bom sentir a sua presença, e quando a gente passa por tudo isso, que a gente fica tão fraco e fica tão dependente do Senhor, e dessa dependência é tão agradável. Como eu sou grata, por isso que mais uma vez eu digo, eu sou muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, porque foi o momento em que nós abrimos os olhos para Cristo. Foi o momento que nós abrimos a nossa casa para Cristo, onde Ele pôde estar aqui, onde sempre a gente estava sentindo a presença dEle. E hoje eu ensino para os meus aluninhos que, independente do que aconteça, tenha confiança em Cristo sempre, porque Ele é o nosso Deus do impossível, o nosso Deus de amor, o nosso Deus de misericórdia. Então, creia, confie, Ele sempre estará com você até o fim dos tempos. Amém. E muito obrigada, gente. Essa aqui é a minha família, que eu amo demais. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus. As minhas filhas, meu marido, minha cachorra, minha casa, minha irmã Rita, que eu amo demais, que só Deus sabe o quanto a gente se aproximou diante de tudo que eu passei. É só gratidão. E Vila Eutália, eu cresci muito, espiritualmente eu cresci muito nessa igreja, muito, muito mesmo. E eu quero continuar crescendo com vocês. Um grande abraço a todos. Creiam sempre. Deus é mais. Deus é amor. Amém. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus.